Boa noite, irmãos. A partir desse culto, nós vamos fazer os avisos no início do culto, para nós não atrapalharmos a sequência do culto com alguns avisos. Às vezes a gente está lá no andamento do culto, às vezes a gente quebra o culto justamente para fazermos alguns avisos. E nós, entendendo essa mecânica, essa dinâmica do culto, nós vamos optar então, a partir de agora, a partir desse culto, fazermos os avisos sempre no início. Lembrando que a partir da domingo que vem, pela manhã, nós teremos a classe dos adultos aqui no templo, a classe dos jovens no salão de trás e a classe dos adolescentes, que vai ser lá em cima. Então, a única inscrição vai ser para aqui para o templo, né? Porque eu acredito que os jovens devem funcionar muito bem lá na sala. Nós vamos fazer assim, nós vamos abrir uma inscrição para os adultos e para os jovens lá atrás, duas inscrições separadas. E para os adolescentes não haverá necessidade, já que a sala lá em cima é bem ampla e para o nosso número de adolescentes vai suprir bem lá a necessidade de espaço dentro daquele distanciamento exigido pelo decreto da prefeitura, não é? Então, a partir do domingo que vem, nós vamos ter então as classes em separado. Para aqueles irmãos que não podem estar presentes na EBD no domingo pela manhã, nós transmitiremos a EBD da classe dos adultos, que é a lição da revista. Nós queremos transmitir pelo YouTube. Continuaremos com a transmissão ao vivo, tá bom? Então, você, meu irmão em Cristo, membro da igreja ou membro de outra igreja, que não está podendo estar presente no culto devido a fazer parte do grupo de risco, você não ficará desassistido. Então nós faremos essa transmissão ao vivo do estudo da EBD e assim nós iremos até o dia em que não haverá mais necessidade disso. Haverá então a possibilidade de todos estarmos presentes aqui no templo. Você terá agora um convite muito especial do Ministério Infantil da nossa igreja e da Promotoria de Missões. Então preste atenção nesse convite, muito bem preparado pelo Ministério Infantil para convocar uma programação especial. Vamos ver então o convite. Bom dia, Júlia. Bom dia, Esther. Tudo bem com vocês? Sim. Hoje eu estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês também, meus amiguinhos. No dia 30, que é o próximo domingo, nós teremos o nosso culto infantil. E também será o encerramento da campanha de missões estaduais. A tia Xaxá vai estar fazendo esse encerramento. Então, eu queria convidar vocês aqui, convide seus amigos, os primos, você também aí de casa que está me assistindo através desse vídeo. Convide seus amigos através das redes sociais para que nós juntos possamos estar adorando o Senhor, tá bom? E você que às vezes dorme no culto, fique bem ligadinho para que possamos louvar o nome do Senhor. Então, nesse dia também, nós não teremos o nosso culto, que é às 4h30, tá bom? Então, vamos todos nós, às 6 horas, estar atentos para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus no nosso culto infantil, tá bom? Um grande beijo para vocês e um beijo para vocês, minhas lindas. Tchau! Quero convidá-lo, então, nesse momento, a elevar os seus pensamentos a Deus, colocar toda a disposição do seu coração no louvor e adoração ao Senhor. Quem sabe você tenha passado por algumas dificuldades durante essa semana, quem sabe você ainda esteja vivendo essas dificuldades. Não permita que as situações da vida venham te tirar esse tempo precioso de adoração ao nosso Deus.
Você pode estar sozinho ou com a sua família. Aí onde você estiver, que o seu coração se volte para a adoração ao Senhor. Vamos fazer então essa primeira oração e depois iremos cantar louvor ao nosso Deus. Receba, ó Deus, tudo que vamos oferecer aqui nessa noite. Demonstração do nosso reconhecimento de quem Tu és, ó Deus majestoso, magnífico, grande em poder e glória. Receba, ó Pai, o nosso louvor. Receba, ó Deus, a nossa adoração. E ao mesmo tempo te pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos capacitar de forma especial para nos ajudar em tudo aquilo que vamos expressar e vamos ministrar nesse culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Convido a ler a Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 23, versículos 34 a 39. Mateus 23, versículos 34 a 39. Com os irmãos e amigos que já têm acompanhado as transmissões dos nossos cultos da noite, já perceberam, nós fazemos a leitura bíblica nesse momento e depois
na hora da mensagem nós fazemos a exposição dessa leitura bíblica que fizemos, vamos fazer agora. Nós faremos essa exposição desse texto que nós vamos ler agora, não é? Então, nós lemos o texto no momento de culto e depois fazemos a exposição bíblica desse texto. Mateus 23, 34 a 39. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou então acompanhar também na tela. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Esta é a palavra do Senhor. Quero convidá-los a cantar agora o hino de número 37 do cantor cristão, parafraseando o Romanos capítulo 5, versículo 8, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós buscamos a Jesus porque ele nos buscou primeiro. E esse hino fala assim: buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Vamos louvar ao Senhor com o cântico do céu. Céu cantaram de alegria.
reflexão e também de agradecimento a Deus pela dedicação dos dízimos e ofertas de muitos irmãos da igreja, eu gostaria que nós estivéssemos orando por alguns pedidos e também agradecendo juntamente com alguns irmãos que manifestaram motivos de gratidão. Vamos orar, irmãos, pelos enfermos da igreja, né? Irmãs Dora, Janaína, Marilda, Lourdes, Anacleta, Jaqueline. Para você que não tem acompanhado os nossos cultos, alguns dias atrás, nós tivemos a notícia de que Jaqueline estava internada no hospital e muito mal. Eu e o irmão Joaci, ministro de administração da nossa igreja, nós fomos até ao Walter, que é o marido, para conversar com ele, mas já inteirados da situação de que a expectativa era muito ruim aos olhos humanos. E naquela ocasião, a minha palavra foi: Walter, esteja preparado para que a vontade do Senhor, para que a bondade encontrada na vontade de Deus não seja, você não tenha dúvida dessa vontade. Deus é bom o tempo todo. Se Ele escolher de uma forma ou de outra, Ele é bom. E Deus, na sua bondade, no ato milagroso, resolveu preservar a vida da irmã Jaqueline. Depois de passar muitos dias no hospital, segunda-feira passada, ela retornou para casa. Essa semana pude visitá-la na sua residência e graças a Deus, irmãos, está muito bem. Deus seja louvado por isso. Vamos orar também pela Priscila. Precisa muito das nossas orações. Ela é esposa do pastor da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista em Campinas, aqui em Sumidouro. Esposa do pastor Douglas está muito ruimzinha no hospital. Mas também vamos orar por outros pedidos. Vamos orar pela família do irmão Fabiano, da nossa igreja. Na sexta-feira, a sua avó faleceu. Não é que Deus esteja trazendo o consolo do alto para os familiares do Fabiano. Também vamos orar pelos pedidos da irmã Marinete, da irmã Carol, da irmã Diana, Vânia, Alenice, Cristiane Crispim, Deise, Samuel e João Pedro. E vamos agradecer juntamente com os irmãos Sirlene, Vânia, Elisete, Joneir, Eleomar, Walter e Jaqueline, não é conforme eu falei ainda. Vamos orar então. Senhor, confiamos em Ti. Quantas vezes somos abalados pelas situações da vida, nos sentimos presos, nos sentimos como que afundando no lamaçal, mas Tu nos pegas, nos transportas para uma rocha e nos coloca nessa rocha firme. Tu firmas os nossos passos, porque a Tua graça é que nos sustenta e nos basta. Obrigado, Deus, porque confiamos em Ti. Isso já é motivo de louvor. O mais importante é essa confiança, mais importante até mesmo do que as respostas às nossas orações, porque nós confiamos na Tua bondade, nós confiamos que Tu és bom, Tu és sábio, Tu és perfeito em tudo. E por isso, ó Pai, nós ficamos tranquilos. Uma coisa é certa: a Tua presença não nos faltará. O Teu consolo, a Tua proteção, o Teu cuidado, a Tua bondade e misericórdia sempre nos seguirão, cada dia das nossas vidas. Nós colocamos, ó Pai, a vida dessas irmãs
as vidas dessas irmãs que estão sofrendo com questões de saúde. Ó Deus, vem ajudá-las nessa recuperação, Pai. Que seja breve, que de forma também milagrosa, mesmo que seja através das medicações e dos médicos, essas irmãs possam encontrar a cura para os seus lares. Também, ó Deus, esses tantos pedidos aqui de saúde, familiares, financeiros, ó Senhor, que a tua mão de graça esteja sobre cada um. Nós nos alegramos juntamente com esses irmãos que trouxeram motivos de gratidão. Muito obrigado, ó Deus, porque mesmo sem merecer, mas por causa dos merecimentos de Cristo, Tu tens nos abençoado, Tu tens ouvido as orações que fazemos uns pelos outros. Muito obrigado por isso, Deus. E também eu quero agradecer por aqueles irmãos que dedicaram seus dízimos e suas ofertas, preocupados com o sustento da Tua obra, Pai, interessados no avanço do Teu Evangelho. Que a Tua bondade, a Tua graça também sejam abundantes nessa vida, que nada venha lhe faltar e que eles cada vez mais sejam abençoados, para que também se tornem abençoadores na vida de outras pessoas. Isso nós oramos, ó Pai, também mais uma vez manifestando o nosso desejo de fazermos tudo neste culto da forma como te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter agora, melhor dizendo, o nosso momento missionário. Então, vou passar a palavra à irmã Charlene para esse momento missionário, importante momento missionário na igreja. Às vezes eu falo com a irmã Charlene que essa campanha missionária é para estimular, sim, os membros da Igreja Batista Nova Suíça a contribuírem para o ideal missionário de alcançar o nosso estado com o Evangelho, mas também para motivar, sensibilizar o coração da igreja, para que a igreja se desperte para esse cumprimento da sua missão, que é pregar o Evangelho, para que o coração missionário da igreja seja avivado. Por isso, é tão importante nós participarmos e estarmos atentos a estes momentos missionários. Então, a irmã Charlene vai nos apresentar o momento missionário e logo após iremos cantar o hino de missões. Boa noite! Essa é a última edição do nosso Jornal de Missões desta campanha. Mas domingo tem o encerramento da nossa campanha com o culto infantil missionário. Você já separou a sua oferta de missões? Ela é muito importante para que a Junta de Missões Estaduais possa continuar o seu trabalho. Esses projetos são realizados pela Junta, mas nascem no coração de Deus. Porque missões não foi criada para a igreja, mas a igreja foi criada para cumprir a missão, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Cristo cumpriu sua missão, e nós temos cumprido a nossa? Mas onde devemos pregar essas boas novas? Em todos os lugares, até os confins da terra. Mas e nos presídios, devemos pregar lá também? Claro que temos, tanto que já estamos fazendo, com o pastor Rodrigo Cunha, com o projeto de capelania prisional. No ano passado, 45 pessoas foram batizadas dentro dos presídios. Mas o que leva as pessoas aos presídios muitas vezes são as drogas, que é o mal do nosso estado, que aflige o nosso estado, que aflige o nosso país também. Vamos ver agora o trabalho da Junta de Missões Estaduais nessa área, com os dependentes químicos.
Olá, amados irmãos, sou missionário da Convenção Batista Fluminense e eu creio sim no poder de Deus, em poder transformar vidas. Sou fundador da Associação Cordeiro de Deus, um projeto especial no qual nós trabalhamos com dependentes químicos. Tenho muitos testemunhos de vários alunos que por ali passaram e hoje estão transformados no poder do sangue de Jesus. Eu creio sim. Creio que Deus transformou a vida de um aluno que eu vou destacar aqui agora para vocês, que é o Mateus. Mateus, um aluno do bairro Manancial aqui em Cordeiro, um rapaz que eu conheço desde criança. Este rapaz se envolveu com álcool e drogas e nos pediu, há um tempo atrás, para ser tratado na Associação Cordeiro de Deus. Nós tratamos desse rapaz e um belo dia eu cheguei lá na associação e meus monitores disseram que ele foi embora, foi para o Rio de Janeiro. Eu, muitas das vezes, perguntei às irmãs dele o que tinha acontecido com ele, porque ele estava tão bem, estava sendo muito bem tratado, estava firme no propósito, tanto que as duas irmãs dele se batizaram, hoje são membros da Igreja Batista de Cordeiro e acreditando muito no Mateus. Mas o Mateus vacilou, né? Ele teve uma recaída e foi para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele passou fome, passou sede, dormiu nas calçadas, tapado com papelão, ficou mendigando. E um belo dia ele volta para Cordeiro. Ele chega em Cordeiro e encontra comigo em frente ao fórum de Cordeiro e chegou a chorar comigo, dizendo para mim que ele precisava voltar para a CD. E eu, nesse momento, eu estava até sem vaga. Mas passados uns 3 ou 4 dias depois, eu fui lá no bairro onde ele mora, bairro Manancial, e cheguei lá e encontrei ele com um corte enorme nas costas. Ele tinha brigado com uma pessoa lá e levou uma facada. E eu vi que ele estava muito ferido, chamei ele e falei, vamos para a CD, mas antes eu quero passar com você no hospital. Aí passei com ele no hospital, ele foi tratado, fizeram o curativo lá direitinho, e ele foi comigo para a CD. Hoje eu posso dizer para os amados irmãos, eu creio sim. Jesus transformou a vida do Mateus. O Mateus hoje está preparando para ser batizado na primeira igreja batista de Cordeiro, com o pastor Benilton. O Mateus hoje, ele é um testemunho vivo ali naquele bairro. O Mateus, ele tem pregado, inclusive para outros que são usuários de droga. Ele sempre chama atenção, deixa isso, rapaz, só destrói a vida da gente. E muitas pessoas naquele bairro viram o que Deus fez na vida do Mateus. O Mateus hoje é um testemunho vivo, né? Posso falar do Mateus porque toda semana ele está aqui na minha porta, me convida para ir dar uma volta com ele, fazer uma caminhada. Está firme, para a honra e glória de Deus. Então a você que investe, você que já é um participante do nosso PAN, você não está investindo à toa, você está investindo em vidas. O que é importante, nós investirmos em vidas. Por isso eu creio sim, creio no poder do sangue de Jesus. Amém? Vamos agora à temperatura da nossa campanha. Pois é, o tempo já não está tão seco.
pois a água viva que corre do trono de Deus tem regado muitos os corações e com certeza vai chover. Querido irmão, deixe Deus inundar o seu coração com desejo de falar de Jesus. Não endureça o seu coração ao chamado de Deus. Terminamos aqui a edição do nosso Jornal de Missões. Fique agora com o hino da nossa campanha. Boa noite! You
ministério infantil, que tem sido preparado, irmãos, com muita clareza e com muita disposição, muita boa vontade pela irmã Nayane. E eu tenho certeza que tem abençoado a muitas vidas, não somente as das crianças. Então vamos acompanhar com atenção e interesse esse vídeo. Jesus ensina a orar. Numa ocasião, Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1a. Olá, crianças, tudo bem? Hoje a tia Nay veio falar para vocês de uma pessoa muito especial. Aliás, todas as histórias que a tia Nay conta aqui são muito especiais, porque elas estão na Bíblia, que é a palavra do nosso Deus. Mas todas as histórias que a tia Nay conta aqui aconteceram por causa de uma pessoa, porque dele e por ele são todas as coisas. Vocês sabem de quem eu estou falando? De Jesus, o nosso Senhor. Sabe, Jesus, por nos amar tanto, um dia veio morar aqui na terra como um de nós, como um homem. Ele nasceu um bebezinho, pequenininho, que foi crescendo e nos ensinando muitas coisas. Uma das coisas maravilhosas que Jesus nos ensinou foi sobre a oração. Sabe, Jesus sempre orava. Orava quando precisava tomar decisão. Orava também para agradecer ao Senhor por todas as coisas. Orava só porque queria falar com Deus. E assim, Ele foi nos mostrando a importância da oração. Porque através da oração falamos com Deus e temos comunhão com Ele. Sabe, Deus gosta muito de ouvir as nossas orações. Sendo assim, os discípulos de Jesus sempre o viam orando, sempre falando com o Pai. E um dia eles perguntaram: Jesus, como que a gente deve orar, hein? Então, Jesus disse que ia ensinar como devemos orar. Primeiro, Jesus disse que nós não precisamos sair por aí orando em voz alta só para todo mundo ver que nós sabemos falar bonito com Deus. Ao contrário, Jesus falou que nós devemos entrar no nosso quarto, sabe? Aquele lugarzinho silencioso, quietinho, e ali sim falar com o Senhor tudo que está no nosso coração. E o nosso Deus, que nos vê em secreto, nos ouvirá. Muitas vezes é necessário que a gente ore em voz alta, como lá na igreja ou em qualquer outro lugar, quando vamos orar por alguém, por exemplo. Sempre que isso for necessário, devemos nos lembrar que estamos falando com Deus e que essa oração é para exaltar o nome do Senhor e não a nós mesmos. Outra coisa muito importante que Jesus falou é que nós não precisamos usar de vãs repetições, como se por muito repetir, assim o Senhor fosse nos atender. E antes que a gente fale qualquer coisa, Deus já sabe o que precisamos. Mas então, como devemos orar? Jesus, ainda respondendo ao seu discípulo e na sua infinita bondade, nos deixou um modelo de oração que a tia Nay vai ler aqui na Bíblia. Está lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Jesus disse assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com essa oração, Jesus nos ensinou que devemos orar para exaltar o nome do próprio Deus.
pedir a Ele que a vontade dele seja feita em nossas vidas. Também devemos pedir e agradecer pelo nosso alimento, pelo nosso sustento diário. E também devemos orar pedindo a Deus que nos ajude sempre a perdoar e a abençoar a vida de outras pessoas. Sempre que oramos, Deus nos escuta e Ele pode responder não, espera e sim. Deus pode dizer não quando não precisamos de alguma coisa, ou quando algo não vai ser muito legal para nós, ou até mesmo quando não estamos preparados para receber aquilo que estamos pedindo. O Senhor pode nos dizer: espera um pouquinho, o momento certo vai chegar. E também pode nos dizer sim, quando o nosso pedido agrada ao Senhor e quando estamos preparados para receber aquilo que pedimos a Deus. Seja qual for a resposta de Deus, ela é sempre a melhor para a sua vida, porque a vontade do Pai é sempre boa, perfeita e agradável. Bom, espero muito que você tenha gostado da história de hoje e que principalmente tenha aprendido que é muito bom falar com Deus. Devemos sempre orar e crer que o Pai tem sempre o melhor para nós. Um beijo. Tchau.
Todos necessitam desse poder, dessa salvação. Nossa oração é que o Senhor possa alcançar a todos aqueles a quem o Senhor tem escolhido, e que cada um de nós possamos ter um instrumento na mão do Senhor, nas mãos do Senhor, para que cada uma dessas pessoas possam ser alcançadas e salvas para a honra e glória do nome do nosso Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam
que venceu a morte. Tu és o Cristo que nos trouxe a vida. Tu és o único caminho, Pai. Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida, e por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vamos pensar nessa noite no seguinte tema: as terríveis consequências da incredulidade e da rejeição a Cristo. O texto bíblico é Mateus 23, 34 a 39. Nós vimos nos dois últimos sermões uma sequência de ais, de condenação, de expectativa de sofrimento para aqueles falsos líderes religiosos. Jesus terminou essa sequência falando que eles estavam cometendo o mesmo erro dos seus antepassados, completando a taça do juízo de Deus sobre a vida deles. Nesse último trecho deste capítulo que nós vamos ver hoje, Jesus vai trazer profecias sobre a perseguição e martírio dos mensageiros de Deus, mas também sobre o juízo que cairá sobre os judeus. Então vamos voltar lá ao texto bíblico, lá no versículo 34, Mateus capítulo 23, versículo 34. Neste versículo nós veremos que Jesus profetizou o que acontecerá com os seus enviados. Jesus profetizou o que acontecerá com os seus enviados. Mateus 23, 34 diz assim: por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Algumas versões dizem: a uns matareis e apedrejareis, não é? E essa ideia de matareis e crucificareis talvez seja a perseguição que os servos de Deus enviados para pregar a sua mensagem iriam sofrer tanto dos judeus quanto dos romanos, já que os romanos que tinham a prática da crucificação. Na realidade, esses versículos 34 a 36 estão num único parágrafo. Mas daqui para frente, do versículo 34 ao 39, continuando no capítulo 24, nós veremos uma série de profecias de Jesus a respeito de Jerusalém, do templo, mas também a respeito dos crentes e da humanidade de forma geral. Embora Jesus estivesse falando dos apóstolos e dos mestres e pregadores, escritores da era do Novo Testamento, Jesus usou uma linguagem do Antigo Testamento interessante. Ele fala assim: porque vos envio profetas, sábios e escribas. Esses profetas, sábios e escribas são aqueles homens que ao longo da história cristã foram enviados por Deus para anunciar a palavra do Senhor como profetas. São pessoas que têm bons conselhos, sabem discernir aquilo que é correto e aconselham bem nesse sentido. São os sábios. E os escribas são aqueles que preservam a palavra, ensinam a palavra, como Paulo mais tarde, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, falou sobre pastores e mestres. Então, irmãos e amigos que estão nos vendo aqui, Jesus usou essas expressões do Antigo Testamento para que aqueles homens da época, os judeus,
a quem ele estava se referindo pudessem entender claramente quem seriam esses enviados por Cristo. Eles seriam mortos e seriam crucificados, não é? Isso me lembra muito o capítulo 11 de Hebreus, daquela categoria que nós temos lá de heróis da fé. E dentre tantas coisas que se fala a respeito desses heróis da fé, fala um pouco do sofrimento que muitos desses heróis passarão. Hebreus 11, 32 a 38 diz assim: e que mais direis? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Se parasse aqui, quem sabe muitos iam dizer: puxa vida, o crente, o fiel em Cristo, tem vitória constante nas lutas através da derrota dos seus opositores e dos opositores de Deus. Mas a vitória dos crentes e dos fiéis a Deus se manifesta muitas vezes de forma que nós não compreendemos bem e, melhor dizendo, nós não aceitamos, não assimilamos bem. Olha o versículo 35 de Mateus 11. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aí começa: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Mas o versículo 38 fala algo sobre eles que é muito interessante. Diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos âmbitos da terra. Esses são os heróis da fé. São aqueles homens e mulheres que foram enviados por Deus para, como seus profetas, sábios e escribas, continuassem a anunciar a sua palavra. Irmãos, repetidas vezes na história, perseguição e assassinato de homens justos tem acontecido. Homens justos que, devido às suas palavras e atitudes, repreendem a injustiça. Essa repreensão desses homens justos, através de suas palavras e atitudes, isso traz o ódio a Deus. Isso provoca o ódio do mundo. Por isso que o mundo busca destruir as pessoas justas que pertencem a Deus. Jesus, manifestando a sua graça àquele povo, ele disse que mandaria profetas, disse que mandaria sábios, disse que mandaria escribas. E isso aconteceu. Tanto esse envio de mensageiros, quanto a perseguição e morte, aqui prenunciados por Cristo. Lembram-se de Estevão, o primeiro mártir? Lembram-se que Paulo foi o primeiro grande perseguidor dos cristãos na era da igreja?
Então aquilo que Jesus havia profetizado aconteceu realmente de fato, e mais de 2000 anos tem acontecido até os dias de hoje. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui nesse texto que o juízo de Deus não faltará para o povo judeu que o rejeitou ao rejeitar os seus enviados. O juízo de Deus não faltará para o povo judeu que o rejeitou ao rejeitar os seus enviados. Olhe, por favor, o versículo 35 de Mateus, capítulo 23. Mateus 23, versículo 35. O texto fala o seguinte: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Jesus está estampando de forma muito clara para esses judeus da sua época, para aqueles homens que estavam ouvindo Jesus lá no jardim do templo, tanto o povo comum como os líderes religiosos. Jesus está dizendo: olha só, essa rejeição de vocês a mim e aqueles a quem eu envio, a quem eu enviei, estou enviando e enviarei, isso não ficará sem graves consequências, não faltará juízo. Infelizmente, esse povo ele insistia naquela teimosia da sua filiação abrâmica, e por isso eles perseguiram e rejeitaram, cometeram uma série de delitos contra o povo de Deus, contra o verdadeiro Israel. E Jesus está dizendo: olha, esse sangue será cobrado. Sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Isso me faz lembrar aquele clamor proferido um pouco mais à frente, em Mateus capítulo 27, perante Pilatos, quando os judeus disseram que o seu sangue, falando de Jesus, recaia sobre nós. Isso de fato aconteceu poucos anos depois que eles falaram isso. Esse Zacarias, mencionado aqui, Zacarias, filho de Baraquias, não se sabe bem ao certo quem é. O pastor John MacArthur, ele acha que se refere ao Zacarias mesmo, profeta. Então ele fala que desde os escritos de Moisés, já que Abel é mencionado no capítulo 4 de Gênesis, até os profetas, essa atitude de perseguição e morte dos enviados de Deus vem acontecendo. O sangue deles também seria requerido, porque os judeus da época de Jesus estavam cometendo a mesma coisa. Na realidade, estavam, como eu falei anteriormente, completando a taça da ira de Deus. Deus é o vingador dos seus filhos. Aquilo que fazem contra os filhos de Deus não ficará impune. Mas eu gosto muito de pensar nesse Zacarias como o Zacarias lá de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20 a 21. E o pastor J.C. Renier, ele abraça essa ideia. Lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 20 a 21, fala de um Zacarias
que foi morto no templo. Então, esse relato é muito semelhante. 2 Crônicas 24, versículos 20 e 21. O texto fala assim: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Às vezes você pode pensar, mas Jesus está dizendo filho de Baraquias. Alguns entendem, e era uma coisa corriqueira nessa época, que essa expressão filho do sacerdote Joiada pode significar que Joiada não fosse o seu pai, mas sim o seu avô, ok? Então isso era um recurso, era uma linguagem muito própria da época. Então, relendo, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais. Porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Aí o versículo 21 nos informa: conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, aonde? No pátio da casa do Senhor, justamente onde Jesus falou que Zacarias havia sido morto. Irmãos, o que é interessante perceber, e o pastor J.C. Hiri, comentarista bíblico, fala isso claramente, que quando se refere, Abel está se referindo ao primeiro livro do Antigo Testamento, inclusive do cânon hebraico, da Bíblia hebraica. E 2 Crônicas é o último livro do cânon hebraico, da Bíblia hebraica. Então, de acordo com o pastor J.C. Hiri, me permita ler as suas palavras. O pastor J.C. Hiri disse o seguinte: uma vez que a morte de Abel é relatada em Gênesis e 2 Crônicas é o último livro do cânon hebraico, na verdade Cristo está dizendo do primeiro ao último homicídio registrado na Bíblia. Desde o primeiro justo que foi morto, foi assassinado, até o último justo que foi morto. Todo o sangue seria cobrado, haveria o juízo de Deus sobre todo o sangue derramado. O castigo por essa longa história de rebeldia, idolatria e incredulidade seria terrível. Eles finalmente encheram a taça da ira de Deus e agora teriam que beber do seu juízo. Irmãos, não é que Deus quer destruir o homem. Não é que Deus deseja que os homens rejeitem a sua graça e sejam condenados. Se você ler lá comigo, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, segunda de Pedro 3, 9, você verá o que está no coração do Senhor. Diz assim, segunda de Pedro 3, 9: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o desejo de Deus não é que os homens se percam, rejeitem a sua graça e sejam condenados, mas quando os homens persistem em rejeitá-lo, eles trazem em si mesmo o derramamento da justa ira de Deus. Quanto mais esses homens ouvem da sua verdade, mais responsáveis e culpados se tornam se continuarem a rejeitar. Aqueles judeus estavam no pátio do templo, nos jardins do templo, ouvindo a Cristo
e por 3 anos no ministério público de Jesus, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, viram quem era Jesus, e isso, em vez de amolecer esses corações, acabou ainda mais por endurecê-los, revelando ainda mais a sua incredulidade. E o versículo 36, então, de Mateus 23, vai nos informar o seguinte: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. A sentença que esse povo havia pronunciado contra si mesmo, ao rejeitar a Cristo, e também ao dizer que o sangue desse justo recaia sobre nós, foi executado no ano 70. Poucos anos depois, 46, 47 anos depois, quando houve a destruição do templo e a destruição de Jerusalém. Assim, irmãos, quando Jesus falou esse versículo 36, o que ele tinha em sua mente era esse fato próximo, que iria acontecer como manifestação da justa ira de Deus contra esse povo contumaz e rebelde. Em terceiro lugar, Jesus então profetizou a destruição de Jerusalém, mas também a sua volta no fim dos tempos. Jesus profetizou a destruição de Jerusalém, mas também a sua volta no fim dos tempos. Eu vou fazer uma outra leitura aqui e depois eu vou abordar um pouco mais detalhadamente esses versículos. 37 a 39, Mateus 23, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, estas foram as últimas palavras de Jesus para Israel. São as últimas palavras nesse ministério público, onde ele estava presente corporalmente, fisicamente, no meio de Israel, de Jerusalém. O Israel daquela época. Essas são as últimas palavras. Palavras de pesar, de lástima, de alguém que buscou proteger, abrigar o seu povo, mas eles não quiseram. Esse verbo que Jesus usa ali, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas. Esses verbos no grego, na realidade, dão um sentido de continuidade. Ou seja, como se Jesus estivesse falando, Jerusalém que continuam matando, ou que estão matando, ou que está apedrejando, não é? Os profetas e os que foram enviados. Então Jesus estava se referindo a um processo que ainda estava em continuidade. Ele desejava chamar Israel para si mesmo. Ele queria proteger Israel como uma galinha junta os pintinhos e debaixo das suas asas, protegendo-os de uma tempestade ou protegendo-os de uma ave de rapina, de um gavião, de um falcão, mas eles não quiseram se abrigar debaixo dos braços de Cristo. Irmãos, houve muita ternura nessas palavras de Jesus, sem dúvida.
Quem sabe essa sua emoção foi percebida na sua voz quando ele lamentou sobre o seu povo. Isso só confirmou o que João escreveu lá em João 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Que dor no coração de Jesus. Muitas vezes e de várias formas, Jesus fez um convite para o seu povo, como esse registrado em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 29. Mateus 11, 28 a 29, um texto bem conhecido, que fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes, repetidas vezes, Jesus chamou esse povo ao arrependimento, chamou esse povo para que se abrigassem. Meu irmão em Cristo, meu amigo, você que está vendo essa mensagem aqui agora, Jesus, repetidas vezes, também tem feito um convite para você. Quem sabe nessa noite seja o momento de você escutar esse convite de Jesus e abraçar esse Cristo que quer cuidar de você, protegê-lo contra as vicissitudes da vida. Versículo 37, que nós lemos de Mateus 23, revela essa comoção de Jesus. Interessante que Lucas vai dizer que Jesus já tinha chorado sobre Jerusalém antes de entrar em Jerusalém naquela manhã. Lá em Lucas capítulo 19, versículos 41 e 42, diz assim: Lucas 19, 41 e 42. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto agora está oculto aos teus olhos. Jesus estava sofrendo pela compaixão que tinha do seu povo. A compaixão de Jesus fazia com que o seu coração se movesse. Da mesma forma como ele chorou quando viu aquela situação que estava acontecendo em Betânia, no tempo da morte, na ocasião da morte do seu amigo Lázaro, todos chorando aqui em desespero, e o coração de Jesus se comoveu, movido pela sua compaixão. Mais uma vez agora, vemos esse coração compassivo de Cristo se manifestando. Mas nesses versículos, nós encontramos uma profecia direta contra a destruição do templo e de Jerusalém. Nós não podemos nos esquecer disso. Capítulo 24 vai abordar isso, não é? Jesus disse: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Isso no versículo 28. Como tantas nações no passado, que devido ao juízo de Deus ficaram desoladas, agora também aconteceria o mesmo com Jerusalém. Tantas vezes Deus alertou Jerusalém para esse fato. Israel já tinha passado por 2 exílios, irmãos. Num desses exílios, das 12 tribos de Israel se dispersaram.
Depois veio o exílio levando a tribo de Judá e parte da tribo de Benjamim. Eles voltaram do exílio, mas em vez de aprender com a história, com os seus erros e ouvirem os alertas de Deus, eles permaneceram. De vez em quando vinha um tempo de avivamento, eles se voltavam para Deus, mas isso passava, e ao longo da história se repetiu várias vezes esse distanciamento de Deus, o afastamento daquilo que Deus queria para o seu povo. Mas o versículo 39 diz que isso tudo vai acontecer. E vai acontecer de fato, mas haverá um dia em que esse povo vai ver esse Cristo retornando. Olha o versículo 39 mais uma vez. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está afirmando que não mais estaria entre eles. Irmãos, lembram-se de quando a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus e a mulher de Finéias, que era um dos filhos do sacerdote Eli, ao saber que a arca havia sido tomada e que o seu marido havia sido morto, ela deu à luz e chamou seu filho Icabote, ou seja, foi-se a glória. É mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. Foi-se a glória. Nas suas visões, Ezequiel viu a glória do Senhor saindo do templo, se colocando no Monte das Oliveiras e depois subindo. A glória do Senhor saindo, deixando aquele lugar. E o texto está falando assim: declaro-vos que desde agora já não me vereis. Jesus está dizendo, estou saindo. Jesus é a glória do templo. Jesus estava falando no templo. E agora ele está saindo do templo. E está deixando essas palavras, essas profecias de destruição sobre Jerusalém. Interessante que na visão de Ezequiel, a glória do Senhor ia para o templo, saía do templo e ia para o monte de Jerusalém, para o monte das Oliveiras. E aqui, no texto, no relato bíblico, Jesus vai sair do templo e vai se dirigir também para o monte das Oliveiras. Foi-se a glória do Senhor. Interessante que Jesus está dizendo o seguinte: e não me vereis até que venhais a dizer. Jesus está dizendo até que. Jesus não está dizendo a menos que. Jesus está afirmando que é categórico isso. Isso vai acontecer. Eles estão vendo agora Jesus sair do templo, mas vai haver um momento em que eles tornarão a ver o Filho de Deus e usarão aquela mesma expressão que usaram quando Jesus estava entrando em Jerusalém, nessa última semana de vida de Jesus, quando Jesus estava entrando em Jerusalém no domingo, e eles clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Só que esse grito entusiasmado era porque eles aguardavam um Messias que fosse libertador político e libertasse o povo da tirania, do domínio do Império Romano. Depois, quando viram que Jesus não ia fazer isso, esse mesmo povo começou a gritar, crucifica-o, e também disseram que o seu sangue recaia sobre nós. Ele voltará. Jesus voltará. Voltará em majestade e glória, de forma que todos irão reconhecer a sua divindade. Mas ele não mais virá com graça, não mais virá fazendo os constantes convites, ele virá agora sim como juiz para julgar os homens.
A grande ideia, então, irmãos, desse texto é: o juízo de Deus é certo para os que o rejeitam e perseguem os seus servos. O juízo de Deus é certo para os que o rejeitam e perseguem os seus servos. Como é que nós podemos aplicar, então, esse texto em nossas vidas? Irmãos, o mundo ocidental, hoje, não está numa situação diferente dos judeus daquela época. A igreja, hoje, nem sempre tem testemunhado de Cristo claramente, fielmente e amorosamente, como se deve. Nenhuma geração na história, fora a que existia na época de Jesus, teve tanto acesso à verdade de Deus e ao caminho da salvação do que o homem ocidental do século XXI. Mas o que isso tem promovido? Como esse homem dos tempos de hoje tem recebido essa mensagem de Deus? Que de forma eles têm ouvido, têm atendido o convite do Senhor para as suas vidas. No entanto, cada geração parece rejeitar o Evangelho com mais veemência, acumulando para si maior culpa e, portanto, maior condenação. Em segundo lugar, se você é um servo do Senhor e sente perseguição no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, etc., saiba que nada disso está passando desapercebido por Deus. No tempo certo, Ele exercerá o seu juízo. Deus é o vingador dos seus filhos. E por fim, por outro lado, se você está na posição de alguém que tem zombado dos crentes, perseguido os crentes de alguma forma, através de chacota para com o Evangelho, não é? Através de brincadeiras, ou através até mesmo de perseguições veladas no dia a dia, eu quero te dizer que existe um tarde demais. Um dia será tarde demais. Um dia você dará conta de todos os males que tem feito aos filhos de Deus. Por isso, eu quero reafirmar o convite do Senhor Jesus a todos, principalmente aqueles que estão ouvindo essa mensagem e ainda não abraçaram a fé em Cristo, aquela fé verdadeira, genuína, que crê naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, conforme está escrito nos Evangelhos, que abraça a fé em Cristo, se entrega a Cristo, confessando os pecados em profundo arrependimento e pedindo perdão por esses pecados e dizendo: Senhor Jesus, encha a minha vida da sua presença e a partir de hoje eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser guiado por Ti, eu quero ser conduzido em todo o tempo pela sua bendita presença. Se você tomar essa decisão, quando Jesus voltar, ou se você estiver diante dele, você poderá olhar para Jesus e dizer: bendito é este que vem, em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus te ajude a tomar uma decisão. Quem sabe você, nessa noite, tem tomado essa decisão. Eu quero te incentivar a deixar uma mensagem. Você pode colocar a seguinte mensagem: por favor, faça contato comigo. Só deixar o seu número do telefone ou alguma forma de contato, que nós te procuraremos para conversar
um pouco a respeito do Evangelho e apontar os caminhos de Deus, tá bom? Então, eu vou orar agora pela sua vida, vou orar também pela vida dos crentes que têm sido perseguidos nesse tempo, e pedindo que o Senhor atinja o seu coração, alcance o seu coração com a sua graça e traga forças e vigor para esses crentes que estão sofrendo. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado porque ela é clara, ela é profunda, ela fala aos nossos corações. Como foi bom no passado eu ter entendido e atendido o convite de Cristo. Agora eu posso ficar tranquilo, porque quando Jesus voltar, eu vou dizer: bendito que vem em nome do Senhor, mas com muita paz, muita felicidade, muita tranquilidade, porque eu não estarei mais numa posição, não estou mais numa posição de condenado. Mas eu quero pedir, ó Deus, por aqueles que estão me ouvindo agora, que ainda não entenderam o Evangelho de Cristo, que esse entendimento aconteça, que haja salvação nessa noite, que essa pessoa venha se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Ó Senhor, faça a obra dessa vida, transforme esses corações. Também, ó Deus, aqueles crentes que têm sido perseguidos em muitas regiões do mundo e também no Brasil. Ó Deus, venha ajudar, venha fortalecer, dar vigor, trazer esperança, e que a certeza de que um dia Jesus voltará, um dia Jesus dará fim à história e reinará para todos sempre e exercerá o seu juízo sobre aqueles que os perseguem, que essa certeza venha trazer forças e coragem e determinação em meio às lutas que estão passando. Ó Deus, venha ajudar, venha trazer o seu conforto e o seu consolo nesse instante. Eu também oro para que o teu amor, ó Deus, para que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.